Olá, eu sou Ricardo Manari e esse é Histórias do Hospício. E como prometido, vamos falar de São Domingos de Gusmão, fundador da Ordem Dominicana, um exemplo de amor a Deus e a Nossa Senhora, o santo que transformou o rosário em exemplo de disciplina, simplicidade e transformação, que inspirou, entre outros, São Jacinto, um dos padroeiros da Polônia. Quer conhecer essa história? Então, curta, dê uma hypada e venha comigo. São Domingos nasceu em 24 de junho de 1170 em Caleruega, na Espanha, Vela Castela, Espanha. E a família dele era de alta e ilustre nobreza. O seu pai, Félix Gusmão, era quem mandava na região, um cavaleiro e um administrador, assim, adorado, venerado pela sua justiça e pela sua bravura. E também filho de Dona Joana Araça, uma mulher que acabou sendo beatificada, canonizada também como santa, por conta do seu exemplo de caridade, fé, santidade. E é interessante que Dona Joana, quando grávida, fez uma peregrinação ao mosteiro de São Domingo de Silos. E aí, ela teve um sonho, ela teve uma visão. E que visão foi essa? Um pequeno cão carregando uma tocha acesa na boca. E ainda o cão saltava de seu ventre para colocar o mundo em chama. E aí ela ficou preocupada e contou o sonho para uns monges. Falou: monge, eu sonhei e tal. Eles falaram: calma. A interpretação é a seguinte: o seu filho vai ser um pregador incansável, que através da palavra vai acender o fogo da verdade do evangelho para queimar o erro e a heresia do mundo. E é interessante, né? Primeiro que ele vai chamar Domingos por causa, né? Que estava em São Domingos de Silo, então ele vai chamar Domingos. Agora, a Ordem Dominicana, claro que foi o Domingos que fundou, mas o pessoal vai fazer um trocadilho em latim. Dominicanos. Domini, que vem do Senhor. Canos, que vem de cão, ou seja, os cãos de guarda do Senhor. Conhecer essa daí? Merece uma curtida. Pois é, e no batismo dele, a sua madrinha afirma ter visto uma estrela brilhante e radiante surgir na testa do menino. Por isso que muitas vezes São Domingos é retratado, não é, com uma estrelinha na testa, conforme vocês podem ver aí. Mas o fato é que o tempo passou e ele era extremamente estudioso. Muito estudioso. Para vocês terem uma ideia, aos 14 anos ele foi para a Universidade de Palência, que era um dos maiores, se não o maior centro de educação que nós tínhamos ali na Espanha. E durante 10 anos ele estudou arte, filosofia e teologia, ou seja, ele era um grande intelectual. Aliás, ele era um intelectual respeitadíssimo, mas extremamente humilde. É aquilo que o Ronaldinho Gaúcho falou outro dia, né? O cara que sabe jogar, ele não é marrento, agora o grosso é marrento, mas vamos lá. E em 1191 ele vai dar um exemplo moral e, de certa maneira, um milagre. A Espanha foi atingida por uma fome devastadora, uma fome violenta. E ele, com muita sensibilidade, não é, andava pelas ruas de Palência e viu o povo morrendo de fome. E ele ficou mal. Ficou desolado, aquela coisa do amor ao próximo, dele compadecer-se com o sofrimento. Daí o que ele fez? Ele não pensou duas vezes. Ele vai vender os seus móveis, as suas roupas de luxo e os seus livros. Vejam na imagem. Tem o seguinte, pessoal, nessa época não havia imprensa. Os livros eram caríssimos porque eles eram, não é, manuscritos, copiados pelos monges. Então, era assim, pergaminhos feitos com pele de cordeiro, eram muito caros, era um tesouro. E aí, professores, estudantes lá falaram assim: esse cara tá ficando louco. Chegou para ele e falou: meu, você tá destruindo o seu futuro acadêmico, dando esses livros, não é, pra ajudar os mendigos. Você tá louco, rapaz? E ele falou literalmente: como posso eu estudar em peles de animais mortos enquanto meus irmãos de carne e osso morrem de fome nas ruas? E o exemplo foi tão grande, mas tão grande, mas tão grande, de desapego, cara. Um intelectual, o cara abriu mão do livro, e um monte de professor e estudante rico começou a fazer doação, e aí eles foram dirimindo a fome do pessoal em Palência.
Então vejam, né, um exemplo de intelectualidade, de estudo, mas acima de tudo, de amor ao próximo, de desapego, de simplicidade, que é a sua grande marca. Bom, mas assim, após formar-se, né, assim, ele tornou-se sacerdote. Assim, a fé, a vocação dele era muito evidente. E aí, ele vai ser o braço direito do bispo que o ordenou, não é? O Dom Diego de Acevedo, bispo de Osma. E aí ele era o braço direito, estudava, um cara extremamente preparado. Aí, no comecinho do século XIII, em 1203, o rei de Castela pediu pro bispo, chegou lá pro Dom Diego, né? Dom Diego de Acevedo, não Dom Diego de la Vega, desculpa, quinta série habita em mim, mas enfim, fazer uma viagem diplomática, ajeitar um casamento. Se lembra que muitas vezes os religiosos iam fazer diplomacia. Basta lembrar o nosso episódio, que vai estar aqui na descrição, de São Adalberto de Praga, que foi negociar ali na Hungria. Aí foi o Dom Diego e ele vai levar o Domingos junto. E eles não imaginavam como essa viagem seria importante e acabou durando mais do que eles imaginavam. Por quê? Quando eles chegaram ao sul da França, existia uma heresia. Heresia é aquilo que questiona os dogmas da igreja, enfim, que eram os albagineses ou os cátaros. Olha, eu vou falar de uma maneira resumida, se vocês quiserem a gente pode fazer um programa falando sobre isso, tal, ou até um programa especial para amigos. Então eles diziam o seguinte, existiam dois deuses. Um Deus bom, que criou o mundo espiritual e, portanto, tudo que é espiritual é bom, e um Deus mau que criou o mundo material. Portanto, tudo o que é físico, visível e corporal é ruim. O corpo, a comida, o casamento, o trabalho, tudo que é físico. E, entre outras coisas, que os sacramentos da igreja não era coisa que pertencia ao demônio. E esses caras criticavam, né, a ostentação da igreja. De fato, a igreja ostentava bastante. E eles recebiam apoio de nobres da região, claro. Né, porque rompendo com a igreja essa heresia, ganhando espaço, eles confiscam bens da igreja. E o Papa enviava oficiais. Aí o Domingos, olhando aquilo, ou São Domingos, se você preferir, falou, rapaz, a gente tem que dar o exemplo. Nós temos que fazer como os primeiros apóstolos. Esses caras virem simples, aí o Papa manda cavaleiro, os caras vestidos seda, ouro, guardas armadas. Pô, a população olha e fala, é mesmo, a igreja é muita ostentação. Esses albagineses, esses caras estão certos. Aí ele falou, não, vamos fazer o contrário. Sim, o contrário. Porque não é com exército, ostentação que nós vamos vencer o erro. Para conseguirmos convencer os corações frios, nós temos que usar as mesmas armas deles, mas com a verdade. Precisamos pregar como os apóstolos. E aí ele tira o seu sapato e vejam, essa imagem é uma imagem clássica dele, coloca uma túnica branca e vai na pobreza. Como os primeiros apóstolos, descalço, ele ia descalço e assim, colocou a túnica branca conforme eu falei, e ele assim, pedindo pão, mendigando pão, né? Um exemplo de humildade, mas era legítimo, mais do que isso. Ele ia debater, ele tinha os debates públicos, e claro, uma inteligência fora do comum, não é? Uma mansidão, isso é muito importante, né? A gente manter a calma e a alta cultura. Então, aos pouquinhos ele vai conseguindo, mas o debate é o que eu falei, a luta era feroz, né? O inimigo ou aqueles que estavam equivocados, não é? Tinham apoio dos nobres, a igreja não ajudava muito, mas a Domingos manteve-se firme. Mas essa foi a semente da ordem dos pregadores, que vão ser os frades dominicanos. 10 anos depois, essa ordem vai ser aprovada pelo Papa Honório III, conforme vocês podem ver aí na imagem. Mas os debates com os albagineses continuava, com os cátaros continuava. E aí é relatado um dos milagres de São Domingos. Diz que o juiz da região de Fanjô, na França, falou o seguinte, por Domingos e para os albagineses, falou, vocês vão escrever um livro com as suas ideias, vão jogar no fogo. Né? Se algum deles não queimar, está com a verdade. E foi lá, escreveu. Aí foram lá, os albagineses jogaram, queimou tudo. Aí o Domingos orou, escreveu, orou, rezou, jogou na fogueira, o livro pulou fora. Aí os caras falaram, peraí, vamos ver de novo. Jogou, pulou fora. Jogou, pulou fora. Então era um sinal
de que ele estava com a verdade, né? Ou pelo menos, né, deu uma enfraquecida nos albagies. Ainda um outro milagre, dessa vez aconteceu em Roma. Ele estava já com os frades dominicanos construindo o mosteiro de Sisto. E eles estavam com muita fome e eles pediam doações, né? E não tinham conseguido nada, e só tinha um pedaço de pão. Aí, Domingos colocou o joelho no chão, eles oraram, e conforme vocês podem ver na imagem, 2 anjos visíveis entraram no refeitório com 2 cestos de pães branquinhos e quentinhos. Mas o maior milagre atribuído a ele aconteceu em 1214. A ordem é do final de 1216, mas o Domingos estava cansado. Pessoal, ele é humano como a gente, então percebam, né? Que a gente olha, o santo, cara, ele sentia cansaço, ele sentia frustração, porque ele estava assim, cara, os debates com os cátaros não era fácil, era até meio sufocante. E muitas vezes, como qualquer ser humano, ele sentia fracassado, sentia-se exausto. E aí ele retirou-se para o interior de uma floresta fechada, vai lá. Aí ele vai ficar 3 dias e 3 noites, jejuando, chorando. Cara, porque é o cansaço, é um ser humano e orando. E aí aconteceu o grande milagre. Ele teve uma visão de Nossa Senhora, da Virgem Maria. E ela diz a ele, querido Domingos, você sabe de qual arma a Santíssima Trindade quer se utilizar para mudar o mundo? A principal peça dessa guerra é o saltério angélico, que é o rosário, a base do Novo Testamento. Portanto, se você quer alcançar esses corações endurecidos, pegue o meu. E aquilo tocou ele profundamente. Por quê, né? Quando se ora o rosário, se você tem o hábito, se fala dos mistérios da vida, da dor e da ressurreição de nosso Senhor Jesus. E aí ele sentiu-se renovado. Aí ele saiu do meio da floresta e aí ele não largou mais o terço, porque um rosário é orar 3 terços, né? E cada terço são 50 ave-marias, algumas reflexões, mas vamos lá. Aí ele começou a ensinar todo mundo, vamos orar. E aí em praça pública ele orava e foi um efeito avassalador. E você fala, Manaro, como? Pá, basta pensar no Frei Gilson, né? O terço da madrugada, quantas e quantas igrejas. O rosário é poderoso, é transformador. Pessoas choravam, pessoas convertiam-se, até alguns albagineses acabavam. Então, aquilo que parecia indestrutível, aquilo que ele estava desanimado, falou, não aguento debater com os caras, começou a ser dirimido pela força da oração, pela força do terço, pela força do rosário. Impressionante, porque assim, os camponeses mais simples podiam rezar no meio da lavoura. E a oração é o grande portal que a gente tem com Deus. Para São Domingos e para muitos, né, o rosário é o alimento diário para te conectar a Deus. E é claro, né? Ele é um cara extremamente preparado intelectualmente. Um homem agora mais ligado à oração, ao rosário, simples, humilde. E é claro que a ordem dele vai crescer assustadoramente. Muita gente vai tornar-se frades dominicanos, pessoal. E ó, ele era exigente. Tem que estudar. Tem que estudar. Então os frades tinham que ir para, se possível, as melhores universidades de Paris, de Bolonha, ou seja, um preparo intelectual, mas manter a simplicidade. Quem é bom não precisa mostrar. E sempre, simplicidade e o terço na mão. E aí acontece uma história, vou colocar na descrição, tivemos até uma live sobre isso, São Jacinto da Polônia, sobre o qual falamos, né, no nosso programa de hoje, o apóstolo do norte, não é? Ou ainda, né, o santo atleta de Cracóvia, que foi em 1220 e viu uma pregação daquele homem imbuído de fé, descalço, simples, orando e falando coisas maravilhosas. Naquele momento, Jacinto, que vocês se lembram, era rico, era nobre, largou tudo e foi conversar com São Domingos, que falou a ele, meu amigo, volte para sua pátria, leva com você o evangelho, o rosário e o amor a Maria.
E eles tornam-se depois um dos padroeiros da Polônia, inspiração a São João Paulo II. Ou seja, o terço, não é? A dedicação, a entrega a Maria, tudo começa a partir, né? Ganhar força, corpo a partir de São Domingos. São Domingos faleceu em 6 de agosto de 2021 em Bolonha, na Itália, nos deixando um legado extraordinário. Fé em Deus, disciplina nos estudos, de simplicidade, de amor a Maria, de oração através do texto. Inspira os frades dominicanos, né? E não foi só no leste europeu com São Jacinto, não é? Não! Por exemplo, né, muitos dominicanos vinham para as terras da América. É uma ordem, não é, de um espanhol, mas que veio para as terras da América. Por exemplo, República Dominicana, São Domingos. Uma história maravilhosa. E eu, claro, agradeço a Deus e agradeço a Nossa Senhora por ter contato com essa história. Falando, né, de São Estevão e São Domingos, São Estevão e São Jacinto, São João Paulo II, eu tive contato com São Domingos e adorei essa história e adorei contá-la. Gostou dessa história? Curta, comente, compartilhe e veja, não desista. Até os santos têm momento de fraqueza, até os santos, eles são humanos como a gente, mas a fé nos traz a vitória. Não parar, não precipitar, não retroceder jamais. Fiquem todos com Deus e até mais. Tchau!